A paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Nessa oportunidade eu quero lhe fazer uma pergunta. A sua igreja é saudável? Seja bem-vindo, você está no canal Cristão em Questão. Para você que não é inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal, clique em inscrever-se, ative também o sininho das notificações e deixe o seu like. O seu like nos ajuda o nosso canal a crescer e a expandir. Se nós temos contribuído de alguma forma para a sua vida espiritual, para a sua fé, nos ajude também para que nós possamos estar a cada dia mais motivados em trazer conteúdo bíblico. O tema dessa meditação de hoje é um tema interrogativo. A sua igreja é saudável? Como eu disse, eu irei listar aqui 5 características de uma igreja saudável. Se você está com a sua Bíblia Sagrada, queira abrir a mesma no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículos de número 42 e 43. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Temos aqui a imagem, a expressão perfeita de como a igreja do primeiro século se comportava em seu tempo. Primeira característica de uma igreja que é saudável, à luz da igreja primitiva, é uma igreja que persevera na doutrina. Essa palavra perseverar quer dizer permanecer. A igreja do primeiro século, ela não abria mão dos ensinamentos do Senhor Jesus que foram entregues, outorgados aos seus apóstolos e passado dos seus apóstolos à igreja. A igreja tinha a revelação dos apóstolos como uma revelação infalível. Eles acreditavam e permaneciam, vivenciavam aquilo que os apóstolos lhes passavam, lhes ensinavam. Porque doutrina aqui significa instrução. Doutrina aqui significa ensinamento. Então eles permaneciam, perseveravam no ensinamento, na instrução que os apóstolos lhes passavam de como viver a caminhada cristã. Então a primeira característica de uma igreja saudável é uma igreja que persevera, que permanece na doutrina elementar do Senhor Jesus Cristo. A segunda característica de uma igreja saudável é uma igreja que persevera na comunhão. O que é comunhão à luz do texto bíblico? O que é comunhão para a igreja primitiva? É bom frisarmos que a palavra comunhão à luz do texto grego, koinonia, significa participação, significa compartilhar, significa parceria. Então, nesse quesito, a igreja vivenciou essa comunhão, porque a igreja vivenciava uma parceria, porque a igreja participava da vida uns dos outros. Leia comigo no versículo de número 44 e 45. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo de número 45. Vendiam suas propriedades e fazendas e partiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. A palavra de Deus chega a dizer que não havia necessitado algum entre eles. Dentro da igreja não havia necessitado. Por quê? Porque se havia necessitado dentro da igreja, aqueles irmãos que tinham propriedades, que tinham um poder aquisitivo a mais, eles vendiam suas propriedades, depositavam o dinheiro aos pés dos apóstolos, e os apóstolos cuidavam de repartir esse dinheiro entre os necessitados da igreja. Então não havia necessitado algum. A comunhão da igreja era tão grande que eles participavam até das necessidades uns dos outros. Paulo vai escrever em Romanos, no capítulo 12, versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Isso é comunhão, irmãos. É participar da vida dos nossos irmãos, da comunhão da igreja. É compartilhar dos sofrimentos alheios. Comunhão à luz da Bíblia, comunhão à luz da igreja primitiva, era isso. Era participar de todas as áreas da vida de uns dos outros. Eles tinham tudo em comum. Abra também em Atos, capítulo de número 4, versículo de número 32, até o versículo de número 35. E era um
o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Em outras palavras, eles viviam nesse ditado: o que é meu é teu, o que é teu é meu. Era essa comunhão que a igreja vivia em sua época. Eles tinham tudo em comum. Não considerava nada que era seu próprio, mas todas as coisas eram comuns. A igreja do primeiro século, eles não se prendiam às bênçãos materiais, mas eles compartilhavam, eles ajudavam, eles tinham comunhão, parceria uns com os outros. Eles participavam da vivência do próximo. Versículo de número 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, como já citei, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Versículo de número 35. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, irmãos, isso é comunhão para a igreja primitiva. Nós estamos num tempo em que a igreja se preocupa em edificar e levantar templos, mas não se preocupa com a necessidade do próximo. Enquanto a igreja está levantando templo após templos, tem irmãos que estão passando por miseridade, tem irmãos que estão precisando de alimento, precisando de vestimentas. Mas isso aqui não existia dentro da igreja primitiva. Eu não estou dizendo que uma igreja perfeita, uma igreja saudável é uma igreja que não tem problemas. Não é isso que eu quero provar aqui, não é isso que eu quero mostrar. Porque uma igreja ela vai ter problemas. Mas apesar de ter problemas, a igreja que é saudável, ela vai conseguir superar esses problemas se ela tiver essas características. Se ela tiver perseverança na doutrina e perseverança na comunhão, participar das necessidades da vida dos nossos irmãos, querer saber como estão os nossos irmãos, chorar com aqueles que estão chorando e se alegrar com aqueles que estão alegres. Isso é comunhão à luz da igreja primitiva. Comunhão à luz da igreja primitiva é cuidar, não é somente estar juntos, porque tem muitas pessoas que estão perto, mas não estão juntas. Tem muitas pessoas que estão perto de nós, mas não estão unidas. São pessoas que estão perto de nós, mas apesar de tudo são insensíveis. São pessoas que estão perto de nós, mas não conseguem ver a nossa alma chorando. Não conseguem olhar para as nossas necessidades. Não conseguem perceber um palmo além do seu nariz. Então nem sempre pessoas que estão perto estão juntos. Mas comunhão à luz da igreja, à luz da Bíblia Sagrada e à luz da igreja primitiva, era participar, era compartilhar, era uma parceria que os irmãos tinham uns com os outros. É isso que é comunhão. A terceira característica de uma igreja que é saudável é uma igreja que persevera no partir do pão. O que é esse partir do pão? A igreja primitiva, ela supervalorizava, ela tinha muito apreço pela Santa Ceia do Senhor, pela ceia do Senhor. Então eles perseveravam, eles partiam o pão de casa em casa. Só que o que nós vemos hoje é uma banalização. As pessoas perderam o senso de reverência pelas coisas sagradas. Em algumas denominações, eu não quero citar nomes, a Santa Ceia é tão banalizada que até uma pessoa que ainda não confessou, que ainda não aceitou a Jesus, não professou uma fé salvífica em Cristo, ela pode participar da Santa Ceia. Em alguns lugares, pessoas que estão em um relacionamento de fornicação, que não estão casados, também podem ceiar. Em outros lugares, perderam-se o senso de temor, de reverência das coisas de Deus. Então essas pessoas tratam aquilo que é sagrado como comum. Mas a igreja primitiva ela era diferente. Ela valorizava a Santa Ceia. Por quê? Porque a Santa Ceia tinha um significado muito grande, especial e sublime para eles. Porque eles anunciavam a morte do Senhor. Assim como a Páscoa tinha um grande significado para o povo de Israel, porque relembrava que um dia eles foram escravos, mas que agora eles eram livres, que Deus os resgatou com mão forte do Egito. Assim também a ceia do Senhor. A ceia do Senhor relembrava para a igreja primitiva que um dia eles foram escravos do pecado,
condenados à morte, à condenação eterna, mas eles lembravam do sacrifício de Cristo Jesus, o sacrifício perfeito que os libertou, um sacrifício que os purificou, um sacrifício que lhes deu uma nova vida, que os livrou das cadeias da morte. Então, para a igreja primitiva, a Santa Ceia tinha um lugar especial, de destaque para eles. Era uma comemoração que eles tinham muito apreço, diferente de nosso tempo. Para nós, Santa Ceia hoje é apenas pegar um pão e tomar um cálice e beber sem discernir, sem entender o propósito daquilo. A sua igreja, ela persevera no partir do pão? Como é que a sua igreja trata essa ordenança do Senhor Jesus Cristo? Porque quando nós estamos ceando, nós estamos pregando também. Nós estamos pregando uma mensagem, pregando que Jesus irá voltar. Jesus diz, porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então nós estamos anunciando, pregando a vinda do Senhor Jesus. Nós não estamos limitados somente à morte, ao sepulcro, mas também na ressurreição, na ascensão e no retorno de Cristo. Glória a Deus. A quarta característica de uma igreja saudável é uma igreja que persevera na oração. Percebemos aqui no livro de Atos que a oração era algo bem comum para a igreja. Percebemos que todos os problemas da igreja eram resolvidos por meio da oração. Perceba que em Atos 1, Pedro ora pedindo a confirmação de Deus, quando foi para selecionar uma pessoa para tomar o lugar de Judas no apostolado. Perceba também que para o derramar do Espírito Santo a igreja estava em oração, suplicando. Em Atos também, capítulo de número 3, os discípulos estavam indo até o templo orar. Quando o Espírito Santo foi selecionar Paulo e Barnabé para a obra missionária, eles estavam orando e jejuando. Quando Paulo estava na estrada de Damasco e ele foi surpreendido pelo Senhor Jesus e ficou cego, a Bíblia diz que Paulo passou 3 dias e 3 noites jejuando, mas também orando. E foi na oração que Deus deu uma revelação para ele. Perceba também que quando Paulo e Silas estavam presos no cárcere, por volta da meia-noite eles estavam orando e cantando louvores ao Senhor. Então a oração era algo comum para a igreja, porque por meio da oração eles moviam o reino espiritual. Por meio da oração eles desfaziam laços. Por meio da oração, eles faziam com que o reino de Deus se expandisse na terra e as portas para o Evangelho se abrissem. Há um louvor que diz que na palavra Deus fala conosco, mas na oração nós falamos com Deus. Na oração, Deus ouve a voz da igreja. Perceba que quando Pedro e João foram julgados e açoitados após este julgamento, foram soltos, eles comunicaram tudo à igreja. A palavra de Deus vai dizer que Pedro e João se reuniram com a igreja e começaram a orar. A Bíblia diz que o lugar tremeu onde eles estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. Hoje as pessoas querem provocar um avivamento trazendo pregadores de longe, trazendo pregadores de revelação, pregadores de cura, fazendo uma campanha de 7 dias, de 1 mês. Mas não era assim que a igreja provocava um avivamento em sua época. A igreja provocava um avivamento por meio da oração, da permanência, da perseverança na oração. A igreja reunida, orando a Deus e Deus abrindo as portas, e Deus desfazendo os laços do reino das trevas, e Deus abrindo as portas do Evangelho, fazendo com que o reino de Deus se expanda. Então o caminho para um avivamento para a igreja, um caminho para que a igreja consiga prevalecer diante do reino das trevas é a oração. Porque nas orações nós contamos as nossas necessidades a Deus. Porque nas orações é o meio que a igreja se fortalece e onde Deus opera maravilhosamente. Glória a Deus. A quarta característica de uma igreja saudável é uma igreja que ora, persevera em oração. A sua igreja ora? A sua igreja tem um padrão de oração? A quinta característica de uma igreja saudável é uma igreja que tem o temor. No capítulo de número 43, vai dizer assim, em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. O texto dá a entender que os milagres, os sinais e maravilhas que aconteciam na igreja era uma consequência da permanência na doutrina, permanência na comunhão, permanência no partir do pão,
permanência nas orações e também por ocasião do temor que eles tinham. Para a igreja primitiva, sinais e maravilhas era algo comum de acontecer. É importante você entender sobre esse temor. A palavra grega aqui para temor é phobos, da onde se origina a palavra fobia. Esse medo aqui é literalmente medo, pavor, horror. A igreja ela vivia com esse medo, com esse temor. Por quê? Por que a igreja sentia medo? Por que a igreja tinha esse temor que significa medo? Ficava horrorizada. Esse medo aqui é o mesmo medo que sobreveio sobre a igreja em ocasião da morte de Ananias e Safira, após eles mentirem na sua oferta, porque eles venderam as suas herdades por um valor e disseram que foi por outro valor. Então o Espírito Santo os matou. E a Bíblia diz que sobreveio um temor sobre a igreja. Aquele temor ali é medo. Esse medo é o mesmo medo aqui. Por que a igreja tinha esse medo? Porque a presença de Deus era tão nítida, era tão clara, era tão presente no meio deles que eles tinham esse medo. Porque Deus estava presente com eles. Assim como a igreja compartilhava da necessidade uns dos outros, Deus também compartilhava da necessidade da igreja. A igreja tinha comunhão uns com os outros e Deus tinha comunhão com a igreja. A igreja tinha comunhão na horizontal e Deus tinha comunhão também com eles. A igreja tinha comunhão na horizontal uns com os outros e essa comunhão também refletia na vertical, porque Deus se agrada. Então Deus ele participava da vida, do dia a dia da igreja. E Deus estava tão presente dentro da igreja que eles tinham esse medo, esse temor. Eles tinham pavor. E esse temor, em certa parte, ele é muito bom, porque as pessoas tinham medo de pecar. Porque as pessoas levavam mais a sério as coisas de Deus. Porque elas tinham medo. Porque elas viram Ananias e Safira sendo mortos. Por quê? Porque não levou as coisas de Deus a sério. Porque queria mentir para Deus. Tanto é que Pedro fala, olha, vocês não mentiram para homens, vocês mentiram para Deus. Na igreja primitiva, as pessoas tinham medo porque elas sabiam que os olhares que estavam sobre ela não era somente do homem, mas Deus. Deus estava vendo, então eles tinham esse temor. Glória a Deus. E isso era bom, irmãos, porque a igreja andava em reverência, porque a igreja tratava das coisas de Deus mais a sério por conta desse medo. Hoje esse medo se exauriu do meio de nós evangélicos. Hoje nós não tratamos as coisas de Deus tão a sério como elas deveriam ser tratadas. Hoje nós tratamos tudo na profanação. Profanamos o altar do Senhor. Profanamos a palavra de Deus. Tem pessoas que fazem memes com as coisas de Deus. Tem pessoas que estão fazendo até stand-up com a palavra de Deus. Essas coisas no tempo da igreja primitiva não existiam. As pessoas teriam medo de fazer algo comum, teriam medo de praticar uma coisa dessas. O que se pratica em nosso tempo atual jamais passaria na mente, no coração da igreja primitiva de se fazer. Então as pessoas perderam esse medo, esse pavor das coisas de Deus, de levar as coisas de Deus a sério, de tratar as coisas de Deus a sério. A sua igreja tem temor? Então essas são as 5 características de uma igreja saudável. E volto a frisar, uma igreja saudável não significa uma igreja perfeita. Uma igreja saudável terá problemas, mas acima de tudo ela conseguirá suplantá-los. Por quê? Porque ela tem essas 5 características. Glória a Deus. Que Deus em Cristo possa te abençoar. Deixe o seu like e nos ajude. Amém?